Check-up no rádio hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigada. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aí de casa, né? Só pelo fato de tratarmos de ansiedade, a gente já atinge um público imenso aqui no nosso programa, né? A começar aqui de quem está aqui no estúdio, né? E estratégias nutricionais na ansiedade. Estou ansioso para falar sobre esse assunto. E aí? Está ansioso. Gerir ansiedade, né, Marcos? Então, assim, gente, nós vivemos uma sociedade ansiosa hoje em dia, né? Por questões diversas, né? As pessoas são muito ansiosas hoje em dia e o que essa pandemia nos impôs, muito mais ansiedade, né? Por incertezas, por estar dentro de casa, muitas vezes, algumas pessoas que perderam o emprego. Mas a ansiedade, ela vai muito mais, se a gente conseguir aprofundar, ela vai muito mais além do que uma ansiedade gerada por uma condição, tá? Uma condição externa. Ela também ocorre por desajustes, né? Nos nossos neurotransmissores, nas substânciazinhas presentes lá no nosso corpo. E a gente consegue sim modular através da alimentação. Tá? Vivemos uma sociedade ansiosa de pessoas que muitas vezes, eu sempre gosto de perguntar aos pacientes, eu faço, qual o horário que você sente mais fome? Geralmente, eles sinalizam a tardinha para a noite. Isabelle, sempre a tardinha para a noite. Então, isso para mim, eu já enxergo quais as deficiências que ele tem, quais neurotransmissores que estão atuando em maior quantidade e a gente consegue modular, tá? Esse estresse, essa ansiedade. Gente, e tudo isso envolve, além da alimentação, claro, a gente não pode esquecer da atividade física, fato, que a gente não pode esquecer, e do sono, tá? Porque senão isso vai virar um círculo vicioso. Se a gente fica muito ansioso, a gente não dorme e o sono provoca, a falta de sono provoca mais ansiedade. Então isso vira um círculo, então a gente precisa quebrar isso aí. Então a primeira dica para não já entrar na alimentação que eu dou é quem é muito ansioso à noite, né, quem tem essas compulsões alimentares e fica sem dormir direito à noite, puxa essa atividade física para amanhã cedinho. Ah, Isabelle, eu não dormi direito e eu vou fazer uma atividade física de manhã? Então, o que é que acontece? Você começa a regular os seus horários, tá? Pela liberação de algumas substâncias, então você começa a regular seu ciclo, como a gente chama ciclo circadiano. Você consegue reorganizar isso, porque à noite você vai estar com mais sono, porque você acordou muito cedo com a atividade física. E aí também você vai começar a regular. Então, para essas pessoas mais ansiosas, que tem esse prejuízo no sono, é uma estratégia, tá? E aí a gente começa com a alimentação. Existe uma forma da gente modular. Quando eu digo modular, gente, é o seguinte: se eu tenho um neurotransmissor, um hormônio em excesso ou em falta, quando a gente consome algum tipo dessas estratégias que eu vou falar para vocês, esses adaptógenos que a gente chama, ele consegue regular. O que está alto normaliza, o que está baixo normaliza, tá? Então, como, Isabelle? A primeira dica é chá. Chá, Isabelle, o que é que tem a ver chá? Chá consegue modular, gente, os neurotransmissores do estresse e da ansiedade que geram isso, tá? E trazer de volta esses do bem-estar, certo? Então ele vai normalizar isso aí. Quais chás, Isabelle? E como a gente pode fazer isso? Não são essas misturinhas de chás que a gente encontra em todo lugar, né? Aquela história do milagroso, né? Seca a barriga, aquela coisa toda. Não. Então, quais chás, quem quiser um caderninho para anotar, a gente pode fazer? Chá de melissa, camomila, erva cidreira, capim santo, tudo que a gente tem por aqui, né? Erva cidreira, capim santo. A gente pode fazer da casca da romã também, que é muito interessante. Gengibre e uma ervazinha que a gente por aqui só vai encontrar mais em sachê, que chama erva tulsi, que nada mais é que que chama manjericão sagrado. Não é aquele manjericão que a gente encontra normalmente, tá? Então, assim, esses chás, a gente pode usar também cravo, canela, eles são moduladores da ansiedade. Quantas vezes ao dia, Isabelle? No máximo 3 vezes. Você pode fazer uma vez pela manhã, uma vez à tarde. Então, esse horário da tarde, ele é super interessante para fazer, porque é o horário que a gente começa a modular o sono também, tá? E aí a gente usa os mais relaxantes, como melissa, camomila, erva doce, erva cidreira, capim santo, tá? Então, esse horário é crucial.
tem que ter seu chazinho. Isabelle, mas eu gosto de lanchar alguma coisa. Tudo bem, lancha, mas faz seu chazinho. E à noite também. À noite, quando você tomar o chá mais relaxante, desses que eu falei, você pode acrescentar própolis. Lembra que a gente falou muito de própolis no programa passado? Então, assim, a própolis também regula esse sono e essa ansiedade quando usado à noite, tá? Você pode colocar umas gotinhas de própolis aí no chá, tá certo? Gente, então, crucial. Esses chás não é você fazer 1 litro de chá e sair bebendo durante o dia. Não, porque o chá precisa estar longe das refeições para que ele possa absorver e surtir o seu efeito, como a gente diz, tá? Então, chá desses que eu falei, pode ser no intervalo da manhã, no intervalo da tarde. E se você realmente tem muito problema para dormir, pode ser aí à noite, mas não muito próximo ao horário de dormir, para não atrapalhar o sono, para você ter que levantar e ir ao banheiro fazer xixi, né? Porque ele estimula também isso aí. Tá certo? Então, chá é a primeira coisa. Nada de você... o chocolate, eu gosto muito de falar de chocolate. Chocolate é um modulador de sono, um modulador de ansiedade, na verdade. Mas qualquer chocolate, Isabelle, não. Chocolates com cacau acima de 65%, tá? Chocolates acima de 65%. É interessante você fazer uso, sim, se você é uma pessoa ansiosa. Diariamente, à tarde, você pode pegar uma xicrinha de chá com um pouquinho de chocolate acima de 65% e você aí vai estar modulando sua ansiedade, tá? E pessoas ansiosas, elas costumam querer muito chocolate, né? Exatamente por estar desregulado aí, geralmente, alguns neurotransmissores e alguns hormônios, tá certo? Então, a gente já, quando você diz assim, Isabelle, eu tenho compulsão por doce, eu já, na minha cabecinha, eu já sinalizo que é isso e a gente já consegue modular através da alimentação. Evitem picos de glicose, gente, ou seja, açúcar demais, principalmente próximo ao horário de dormir. Você precisa comer, que tem aquela história, não pode comer carboidrato à noite. Pode, de forma moderada, para que você não tenha picos, porque também se você não come carboidrato à noite, você atrapalha também seu sono. Então, é equilíbrio, tá? Agora, picos de açúcar durante o dia também não dá certo, principalmente à tardinha para a noite. Outra dica é a cafeína. Cafeína deixa muitas pessoas ansiosas. E se sua ansiedade, ela também está... você já tem um pico de ansiedade muito grande e você consome muito café, vai exacerbar aí a sua ansiedade. Então, de preferência, troque seu café por um café descafeinado. Tá bom? Isabelle, tem uma pergunta aqui da nossa Nina Didió, lá de Jardim do Seridó. A Nina pergunta, doutora Isabelle, estou pior da intolerância à lactose com a ansiedade e ter uma falta de sono horrível. O que é que você pode dar de dicas para nossa amiga Nina? Gente, deixa eu falar. Hoje em dia a gente tem pessoas, coisas que a gente nunca via antigamente, essas intolerâncias, né? Principalmente intolerância à lactose. Então, a enzimazinha que digere, que faz essa metabolização da lactose, ela está presente lá no intestino. Tá? Ela é produzida lá no intestino. E aí, pessoas que têm esse problema de desequilíbrio intestinal, ela tem muita intolerância. Mas a intolerância também vem do tipo de leite que se consome hoje em dia, né? O leite do gado, o leite de gado, realmente, antigamente a gente não via tanta intolerância. Por quê? Porque o leite, ele já tem a enzima, né? O leitezinho puro. E quando passa por esses processos de pasteurização, altas temperaturas, então o leite vai sim perder algumas substâncias que facilitam a sua digestão. Por isso que hoje a gente digere muito, com muita dificuldade, o leite. Isso é um assunto muito complexo e que eu passaria muito tempo falando, então eu fiz um resumo aqui. Então, a ansiedade sim provoca, essa ansiedade provoca sim esse desequilíbrio também intestinal, hormonal, porque é tudo, gente, é uma cadeia que se liga de acontecimentos no corpo, é tudo muito sinérgico. Então, quando você exacerba essa ansiedade, você prejudica o seu sono, e prejudicando o seu sono, você vai prejudicar em diversas coisas no seu corpo, tá? E a base lá no seu intestino, onde tudo precisa ser metabolizado, ser absorvido, então já começa a prejudicar daí, e consequências são muito maiores do que apenas a ansiedade. Depois ela vai começar a perceber que tem perda de cabelo. Então, tudo isso está muito interligado, tá? Então, o que é que ela poderia fazer, né? A questão da lactose, a gente, a princípio, exclui, né? Porque, assim, a gente tem uma sequência no tratamento
nutricional em relação à lactose. A gente usa alguns probióticos, a gente faz a exclusão da lactose, né, do leite no caso, e trabalha essa ansiedade em cima disso. Então, acho que o foco, no caso dela, é trabalhar a ansiedade, trabalhar esse soninho. A gente precisa, principalmente, acho que a primeira coisa é trabalhar esse sono, né? Entrar com atividade física, fazer alguns moduladores de estresse aí. Tem números, tá, gente? Fazer exposição solar para a gente melhorar aí a qualidade da vitamina D. Então, assim, dieta. Quando eu falo dieta, já as pessoas pensam já em exclusão, né? Pensa aquela coisa restritiva. Pelo contrário, quem é ansioso, a gente não pode fazer restrição severa. Porque a partir do momento que você faz restrição severa, você causa o efeito rebote. A pessoa se torna mais ansiosa e compulsiva, tá? Causa esse comer transtornado. Então, assim, existem alguns pontos que a gente poderia tratar, mas a exclusão, a princípio, para que a gente possa ter... quando a gente faz assim, a exclusão é porque a gente precisa melhorar o terreno, né? O terreno é lá o intestino. Então, assim, a exclusão para melhorar esse terreno aí, e a partir da melhora do terreno, melhorar a qualidade do sono, fazer uma atividade física e algumas estratégias para fazer essa modulação. Outra pergunta, doutora Isabelle, chia é bom para a pressão? Como usar corretamente? Pois o uso de manhã, em jejum, com água gelada, uma colher de sobremesa, tá certo? Eu gosto muito da questão das sementes, tá? Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar sementes. No caso da pressão arterial, o que vai ser mais interessante ainda seria a linhaça e o gergelim, certo? Não que ela não possa usar a chia, tá? Pode sim, a chia é riquíssima em nutrientes, você pode usar sim, é utilizada também como fibra para melhorar o trânsito intestinal, mas nesse caso, a linhaça e a semente de gergelim, eles são importantíssimos para a pressão, porque eles possuem uma substância chamada lignana, e essa lignana atua muito nos níveis pressóricos, tá? Então, você pode usar até 2 colheres de sopa ao dia, linhaça, ou tanto faz, tá? A linhaça dourada como a linhaça marrom, a marronzinha escura, como a semente de gergelim, tá? E a semente de gergelim, Isabelle, tanto faz, ou a douradinha como a preta, certo? A preta vai ter mais polifenol, mas a douradinha vai ser melhor no caso da pressão, certo? Nossa ouvinte pergunta, quantas gotas de própolis por dia para uma pessoa idosa? Então, própolis a gente pode estar usando aí entre 10 a 20 gotas. Eu não gosto muito, eu digo isso, mas já me justificando. Eu não gosto muito dessa coisa de entre tanto e tanto, porque entre tanto, 10 a 20, é uma diferença muito grande. Então, para uma pessoa idosa, eu gosto de deixar no meio termo 15 gotas. Como eu falei no programa passado, geralmente a gente usa a própolis alcoólica, porque ela consegue extrair, né, o álcool, essa solução alcoólica, ela consegue extrair aí todas as substâncias da própolis, com mais eficiência do que um própolis sem álcool, tá? Então, geralmente um própolis alcoólico, eu só evito própolis com álcool em gestantes e pessoas que já têm histórico de dependência de bebida alcoólica, tá? Então, pode ser uma própolis alcoólica verde, né, própolis verde em solução alcoólica. Doutora Isabelle, gostaria de saber o que fazer com uma criança que não come nada de comida de panela, é gordo e tem 8 anos de idade. É um caminho bem longo para se percorrer, né? Eu não sou nutricionista, eu não trabalho tanto com criança, mas assim, é um passinho de cada vez. E a primeira coisa que a gente tem que enxergar, gente, quando se trata e quando se fala em alimentação de criança, é ser exemplo, tá? Então, não adianta você não ser um exemplo e tentar que a criança coma coisas que você apenas indica e você não segue, tá? Então, é aquela coisa, o pai morre de tomar refrigerante e diz para a criança que aquilo faz mal. Qual o exemplo que a criança vai entender, né? Não, mas meu pai pode. A criança, ela não tem tanto discernimento para entender o que é bom e o que é ruim. Então, ela vai muito de exemplos, do que ela enxerga, tá? Então, se você consome besteira, se você dá a oportunidade da criança comer muita besteira, pipoca, refrigerante, a criança vai entender que aquilo é bom. E você adaptou o paladar da criança para as coisas que são mais interessantes. Por quê? Esses produtos industrializados, eles têm alguns aditivos que trazem mais sabor, né? Viciante, um sabor viciante. Então a criança sempre vai optar por isso, porque ela foi adaptada àquilo. Eu gosto muito de brincar que criança não trabalha e criança não tem dinheiro,
Então, o que a criança come é o que é dado a ela, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem que ter, partir uma reeducação em casa, para ter essa orientação para essa criança e ela conseguir enxergar o que realmente faz bem a partir das pessoas que ela convive, tá? Então, assim, é você trazer para casa, comer comida com ela e é um passinho de cada vez, não é daqui para amanhã que ela vai conseguir fazer isso. É um passinho de cada vez e nada de recompensa, né? Porque geralmente é recompensa. O bichinho não comeu no almoço, vou dar um pedacinho de bolo. Então, a criança é mais inteligente do que a gente, viu? Ela sabe que você vai ficar com pena e vai ter a recompensa. E não tem recompensa, tá? Esse é a hora de comer, comeu ou não comeu. Então, vamos esperar a próxima refeição. Morre de fome não, viu, gente? Tá? Porque o pai fica, vai morrer de fome. Morre de fome não. E assim ele vai aprendendo. Agora, é um passinho de cada vez. É um caminho um pouquinho árduo para você, ele está com 8 anos, para você tentar moldar essa alimentação novamente. Eu gosto muito de feijão, né? Feijoada principalmente, mas a minha filha mais nova, ela não gosta de feijão. Eu estava no almoço ontem, brigando no bom sentido. Eu disse, minha filha, feijão é ótimo. Não sei como é que alguém não gosta de feijão. Ele disse, pois é, pai, não sei como é que alguém não gosta de verdura e você não gosta. Pois é, tá vendo? Aí é o que você falou, essa questão de exemplo, né? Isso. Como é que eu vou exigir que o meu filho não coma bolacha se eu como um pacote de bolacha na frente dela, Exatamente. Né? Marcos, você falou uma coisa muito importante aí, brigando, que aí você até justificou a questão do brigar, né? Nunca façam isso, essa questão de você cobrar na hora da refeição, brigar com a criança na hora da refeição, porque ela vai entender que aquele momento é horrível, porque é o momento que você vai ter sempre esses desacordos com os pais, né? Essa briga com os pais. Então, ele vai entender que vai sentar na mesa para comer e vai dizer, meu Deus, já é aquela hora da briga. Lá vem uma bronca. É a hora da briga. Então, a criança começa a não querer mais se alimentar, a criança começa a rejeitar certos alimentos, principalmente aqueles comidos com a família na mesa, que é a comida de panela que ela falou, exatamente por causa das discussões, da cobrança. Então, não cobre, nem brigue, seja o exemplo e vá ensinando, olha, porque isso faz bem para isso, né? Vá tentando ensinar que a criança pega de primeira, tá? Bacana. Boa dica essa aí, viu? Doutora Isabelle, levei minha filha para um nutricionista, ele só passou as refeições dos horários normais. E sempre soube que se faz refeições de 3 em 3 horas. Ela está estudando e não está se sentindo bem com essa dieta. E aí? Então. Isso é mito de comer de 3 em 3 horas ou é verdade? Olha, isso depende muito. Depende muito. Tem pessoas que são adaptadas a fazer 3 refeições ao dia. Tem pessoas que são adaptadas a fazer 6 refeições. Tem pessoas que precisam até de mais refeições, que são pessoas que precisam de mais calorias, né? Atletas, por exemplo. Então, isso depende muito. Depende muito do seu organismo. Tem pessoas que fazem, olha, eu só consigo comer 3 vezes ao dia. E a gente adapta as refeições a isso, tá? A dieta a essas refeições. Agora, sim, vai muito da necessidade do paciente. A gente precisa enxergar, né? Através de uma anamnese, a gente pergunta ao paciente qual é o hábito dele, né, para a gente conseguir montar em cima disso. Então, assim, se é uma pessoa que precisa realmente de 6 refeições ao dia, 5 refeições ao dia, ela está sentindo a necessidade desse lanche, é interessante ser inserido. Agora precisa de uma avaliação. Por isso que não existe dieta padrão, né? Não existe dieta padrão, aquela impressa lá na internet, no Google lá, né, que a gente pesquisa. Não existe, é individual, cada pessoa é única e você tem suas necessidades. Eu gosto muito de dizer sobre sensibilidade alimentar, porque você tem sensibilidade, eu como mamão, Isabelle, eu não me sinto bem. Já Geraldinho vem, Isabelle, eu adoro comer mamão todos os dias. Então, é uma sensibilidade individual. As pessoas têm sensibilidades e a gente precisa avaliar isso. Ok, o nosso check-up de hoje foi com a nutricionista Isabelle Cláudia, que está na Galeria Malvina, ali em frente à Prefeitura de Caicó. Telefone de contato? 9604-0655. 9604-0655. E o Instagram? Nutricionista.isabelle, tá? Muito fácil, né? De encontrar. Fácil. Isabelle com 2 L. 2 L's I. Preciso soletrar meu nome. Isabelle, obrigado pela sua participação, viu? Ei, Marcos, obrigada. E uma ótima semana a todos vocês, viu? 7h32